Uma boa parte dos resultados que o cientista de grande sucesso tem é o esforço que ele desenvolve para chegar aos resultados que ele se compromete a chegar. Eu sou do interior do Maranhão e tive uma vida muito simples e muito modesta. E quando criança eu tinha que me preocupar com a minha própria sobrevivência. A minha mãe teve 13 filhos, mas somente 8 sobreviveram, né? Porque alguns morreram de gripe, uma gripe muito forte, porque não existia penicilina naquela época, né? Aprendi muitas coisas práticas na vida com os índios do Maranhão. E depois eu fui estudar num colégio interno em Parnaíba e logo depois também um outro colégio interno no Ceará. Ali no Ceará é que eu comecei a ter uma convivência com pessoas que foram me empurrando aos poucos para a área da ciência. Então, na realidade, eu não comecei na matemática, eu comecei na física, né? E fiz o primeiro ano da escola universitária no Instituto de Física do Ceará. E logo depois, todos os meus professores estavam indo para Brasília, porque Brasília era a maior universidade que existia no Brasil, o maior movimento universitário, eu acabei indo também para lá. E lá eu continuei o meu curso de Física, então bacharelado eu fiz em Física. Mas eu logo descobri que a minha tendência era muito maior para a matemática do que para a física. Tanto é que já quando aluno de física, eu era monitor da matemática e não da física. Então a minha iniciação na matemática começou já no meu segundo ano da universidade. Depois que eu terminei o curso de física, eu realmente fiquei no Rio de Janeiro, lá no IMPA, para começar a minha vida profissional em matemática. Eu desde muito jovem, eu precisava trabalhar. E a maneira mais simples que eu encontrei foi dando aula, tá certo? Então, aos 17 anos, eu comecei a dar aula de matemática. E quando eu cheguei em Brasília, também tinha que trabalhar e eu fiz um concurso, na época, já ainda era muito jovem, para ser professor de física e matemática. Então, eu tive uma boa iniciação prática na vida profissional, trabalhando logo desde muito cedo, mas sempre relacionado a física e matemática. Mas eu não sou um cientista nato, tá certo? Eu tive que me esforçar muito e muito para poder me iniciar na ciência. Na realidade, o meu espírito é muito mais prático. Eu gosto de resolver problemas e me sinto bem fazendo isso. Mas me senti bem também passando 25 anos na universidade lecionando. Era uma coisa que, vamos dizer, não era considerado um trabalho para mim, era uma grande diversão ter o contato com os jovens e como eu comecei isso muito cedo, isso fez parte da minha vida inteira, profissional. Somente depois que eu fui para o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, Nacional de Pesquisas Espaciais, é que eu mudei um pouco, parei um pouco de lecionar, de ter o contato com a juventude e comecei a me preocupar agora com uma outra fase da minha vida, a segunda fase da minha vida, que é como fazer satélites, como gerenciar grandes projetos, e tive a sorte de me envolver num grande projeto na área espacial, que foi a construção de satélites de sensoriamento remoto com os chineses. E por isso eu me obriguei, durante esses últimos 20 anos, a conhecer a alma da China e a alma dos chineses e aprender muito com isso. Aprender um novo exercício na minha vida, que é o exercício da paciência. E utilizar o tempo a meu favor e não contra. Olha, eu acho que um cientista que já nasce com a índole de fazer ciência, ele tem que amar muito o que ele faz, tá certo? Isso foi uma coisa que eu sempre tive a meu favor. Eu sempre me dedicava muito ao trabalho que eu desenvolvia, por mais modesto que fosse, tá certo? E não só amava muito o que eu fazia, como também levava muito a sério. Eu nunca quis ser um jogador de futebol, mas joguei futebol até uns 10 anos atrás. Eu cheguei a ser jogador no Piauí, por exemplo, de um time profissional. Então, futebol no interior do Maranhão, não tinha televisão, era só rádio, e o rádio só funcionava à noite, porque não tinha luz elétrica durante o dia. Então, não existia essa profissão de jogador de futebol. Essa aqui é a vida do nordestino do interior. Existem também os nordestinos de capital, que é completamente diferente, né?
lugares que eu morava no interior do Maranhão eram cidades muito pobres, né? Eu cheguei a Parnaíba, achei que estivesse no centro do mundo, no centro do universo. E depois eu tive a chance de morar em outros países, Nova York, enfim, passei pelo mundo todo aí, passei por vários lugares do mundo. Mas eu ainda sinto muita saudade de Parnaíba.